Nós vamos falar hoje sobre segurança do trabalho, segurança e medicina do trabalho. Esse subsistema é um subsistema muito importante para a gestão de recursos humanos, porque ele é responsável por preservar a integridade física dos trabalhadores, ou seja, evitar que os trabalhadores se acidentem ou sejam acometidos por alguma doença ocupacional. Doença essa que tenha um nexo com o trabalho que a pessoa realiza. Muitos de vocês trabalham em escritórios, trabalham em lojas e não percebem a importância desse tema dentro da área de recursos humanos. Mas para que vocês tenham uma ideia da importância desse assunto, até 1970, que é um passado relativamente recente na nossa história, o Brasil era o país mais imprevidente, era o país que mais acidentava e matava trabalhadores no mundo. Nossas estatísticas, que também não são muito confiáveis, registram que nessa época, em 1970, o Brasil acidentava 1.500.000 trabalhadores por ano e matava a cada ano 5.000 pessoas nas empresas. Isso é uma guerra civil, isso representa, na opinião dos nossos economistas, aquilo que a gente chama uma parte do custo do Brasil. O Brasil, hoje, que está numa situação bem melhor do que aquela que nós tínhamos em 1970, gasta por ano 8 bilhões de dólares para custear todo esse processo de indenização, de tratamentos médicos para essas pessoas que ficam sob os cuidados da Previdência Social. Esses trabalhadores que adoecem ou são acidentados nas diversas empresas brasileiras. Então nós vamos falar agora das duas principais causas do acidente de trabalho. São duas, quando nós analisamos os acidentes dentro de uma organização, nós classificamos esses acidentes de duas formas: como um ato inseguro ou como uma condição insegura. Então vamos primeiramente abordar o ato inseguro. Vamos entender o que é isso. O ato inseguro é aquele em que o próprio trabalhador, deu causa ao seu acidente ou ao acidente de um terceiro. Então, o ato inseguro é quando o trabalhador, em função da sua negligência, da sua imprudência, da sua imperícia, ele acaba causando o seu próprio acidente ou o acidente de um colega, de um terceiro. Então, é o comportamento que o trabalhador tem contrário às normas de segurança que colocam em risco a sua saúde ou a sua integridade física ou a de terceiros, de algum colega, de algum terceiro que esteja dentro da organização. Ou seja, o próprio funcionário é quem causa o seu acidente ou o acidente de outro. Esse tipo de acidente, eu vou dar aqui alguns exemplos de atos inseguros. São as famosas e correrias que existem nos finais de expediente. As pessoas, quando entram, elas costumam entrar de uma forma bem tranquila, mas na hora da saída, elas costumam correr. E nessas correrias, às vezes, as pessoas têm que descer escadas e é onde ocorrem os acidentes. O não uso dos EPIs. EPIs são os equipamentos de proteção individual. Existem diversos equipamentos de proteção para o corpo todo, como para a cabeça, capacete, óculos, para o soldador, para alguém que está esmerilhando, luvas, sapatos com bico de aço, botinas, enfim, existem equipamentos de proteção para o corpo todo. O não uso desses equipamentos significa um ato inseguro, uma negligência do empregado que o expõe a um acidente.
Preconceitos, tem trabalhadores que acham que com eles o acidente não vai ocorrer, então eles se expõem espontaneamente ao risco por uma questão preconceituosa. Gosto pelo risco, desrespeito às normas de segurança, ou seja, a segurança exige que os trabalhadores utilizem, por exemplo, os EPIs, não corram nas saídas, enfim, tem uma série de normas dentro das empresas e o descumprimento dessas normas caracteriza um ato inseguro. A imprudência, negligência, imperícia, por exemplo, alguém que percebendo uma empilhadeira parada sem estar devidamente habilitado, assume o comando de uma empilhadeira e vai dirigir essa empilhadeira e ao dirigir não sabe como controlar esse equipamento e acaba provocando um acidente de um outro colega. Pela sua imperícia, ele acabou provocando um acidente de um colega. Isso é um ato inseguro. Por pressa, indisciplina, enfim, é todo acidente que é causado, cuja causa do acidente é provocada pelo próprio empregado, ele provoca o acidente dele ou de uma outra pessoa dentro da organização. Uma outra causa do acidente de trabalho é a condição insegura. A condição insegura é quando a empresa, a própria empresa onde o trabalhador está trabalhando, é a causadora do seu acidente. Então vamos ver. A condição insegura são as irregularidades que existem nas instalações, especialmente nas indústrias, é muito comum. As irregularidades, as máquinas ou os equipamentos de trabalho que tenham algum tipo de irregularidade, que não tenham as devidas proteções, que podem provocar algum tipo de acidente. São as gambiarras que a gente vê em muitas organizações, ou seja, são condições de trabalho que são inseguras e que poderão provocar um acidente. É a empresa causando o acidente de trabalho. Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, empresas que disponibilizam ferramentas inadequadas, ferramentas defeituosas, pisos escorregadios, especialmente em lugares onde as pessoas transitam com mais regularidade, as escadarias que não tem, por exemplo, que não tem um corrimão ou que tenham degraus defeituosos, um piso muito escorregadio, problemas de falta de exalação de gases tóxicos, a empresa que não disponibiliza para os empregados os equipamentos de proteção. O ato inseguro é quando a empresa disponibiliza o equipamento de proteção e o empregado não usa. A condição insegura é quando a empresa não fornece para o trabalhador os equipamentos que irão proteger esse trabalhador. Instalações inadequadas, construções improvisadas, falta de ventilação e iluminação, falta de sinalização, como está apresentando ali naquele boneco, quer dizer, empresas que abrem obras e não sinalizam as suas obras, tem buracos sem sinalização, ou seja, há a possibilidade, uma propensão das pessoas se acidentarem por culpa da própria empresa.